Vamos lá, pessoal, EJA 4, hoje a gente vai ter aula de ciências. Eu sou o professor João Paulo, certo? E vou ficar com vocês com a disciplina de ciências. Quero dar as boas-vindas, né? Que a gente começa um ano letivo cheio de prosperidade, esperança para que essa doença acabe e que voltemos, né, todos para a sala de aula com segurança, né? Então, para começar, né, se tiver dúvida, alguma coisa vocês perguntem pelo WhatsApp. E hoje o tema da gente são alimentos. Os alimentos. O que são alimentos, né? Os alimentos são essenciais para as nossas vidas, né? Exclusivamente sem ele, né? Sem eles a gente não tem como sobreviver, né? Sem uma água, sem qualquer tipo de alimento. E com isso eu quero frisar, né, aqui a questão do que os alimentos proporcionam para o nosso bem, para a nossa saúde, né? Eu sei que nem todos os alimentos são ricos em nutrientes e que a gente precisa ter uma alimentação balanceada, né, para poder viver melhor, uma alimentação mais saudável. Só que todos esses alimentos têm uma certa função. E a partir dessa função que a gente vai destacar alimentos interligados à fonte de energia. Por que uma fonte de energia? Há um exemplo, um carro. Um carro precisa de quê para poder ser conduzido? De combustível, né? Uma moto, qualquer outro tipo de veículo. Uma televisão precisa de quê? De energia. Uma geladeira de energia para poder funcionar, né? E com isso nós também precisamos de energia. E essa energia, ela está contida nos alimentos. Então os alimentos são ricos em energia. Ok, gente? Então, como a gente pode comparar o corpo da gente com uma máquina, né? Porque uma máquina precisa de algo para poder funcionar, assim como nós, né? E vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui. Podemos comparar essa energia gerada pelos alimentos como se fossem fontes de combustíveis nos veículos, como eu acabei falando. A energia, vamos lá, essa parte aqui. Essa energia contida nos alimentos são medidas em quê? Calorias. O que são as calorias? A gente vê muito, né? Principalmente aquelas pessoas que estão na dieta. Vai consumindo muita caloria por dia, né? Isso porque enquanto mais a pessoa se alimenta, enquanto tem uma alimentação maior, né? A gente está consumindo mais o que? Calorias. E essas calorias é o que? É a energia que é retirada dos alimentos. Ficou claro isso aí? Ficou, não foi? Então, vamos supor, enquanto um alimento é mais calórico, ou seja, tem alimentos que são mais calóricos. Esses alimentos que são mais calóricos, eles produzem mais energia. Isso quer dizer, gente, que faz melhor para a nossa saúde? Não, né? Porque assim, vamos supor um exemplo, a batata frita. A batata frita, ela é bastante calórica, né? Porque os quilinhos que a gente tem a mais, às vezes uma batata frita ou um pastel que a gente come no meio de rua, elas são mais calóricas, eles são mais calóricos, né? E produzem mais energia. Mas não é porque eles produzem mais energia que eles são mais saudáveis para o nosso bem-estar, né? Não, a gente precisa ter aquela alimentação balanceada para que possamos viver de acordo com o que necessitamos, né? Precisamos de uma energia balanceada. Um exemplo, se a gente pega um eletrodoméstico, tem eletrodoméstico que é de 127 volts e de 220 volts. A gente pega o de 127 volts.
a gente coloca um cabo de energia, sendo que naquele local é 220 volts. O que é que ele vai fazer com ele? Ele vai pifar, né? Ele não vai pegar, ele vai parar, vai dar algum defeito. Isso também é com nós, a gente não deve se adentrar demais, né, nos alimentos muito calóricos, porque enquanto mais calorias, mais o que a gente pode encontrar aqui? Gorduras vai ter nos alimentos. E assim, vamos lá, as calorias são provenientes de carboidratos, proteínas e gorduras presentes nos alimentos. Tem alimentos que são ricos em proteínas, que produzem bastante energia, e tem outros que são mais gordurosos, a exemplo do pastel e da batata frita. Aí vamos lá falar dos carboidratos. Tudo está ligado à energia. Os carboidratos, ele é uma fonte de energia, certo? Assim como outros nutrientes. Aí com ele a gente pode citar quem? Vamos lá para a função. Os carboidratos têm como função principal o fornecimento de energia para o corpo. E em caso de deficiência, o corpo pode até se utilizar da proteína e da gordura. Porém, esse processo pode levar a consequências como cansaço, dor de cabeça e mau humor. É aquela parte que eu falei, que a gente não pode exagerar demais nos alimentos. Embora que sejam ricos em carboidratos, a gente tem que consumir um total limitado, ok? E se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo, está tudo escrito na atividade que estou passando para vocês. Aí vamos ver, além dos nutrientes, né, tem outros alimentos, além dos carboidratos, né, tem outros nutrientes que também são ricos em fonte de energia, né, que são as vitaminas, o complexo B, fósforo e magnésio, entre outros. Então, se vocês tiverem dúvida, podem pesquisar os alimentos que são ricos em fonte de energia, os carboidratos e assim entre outros. Vamos lá, vamos botar alguns exemplos aqui de alimentos ricos em carboidratos, né? Carboidratos, eles são ricos em energia, mas não é só porque é rico em energia que a gente tem que estar consumindo exageradamente. A gente pode citar o açúcar, o arroz, o macarrão, as massas entre si, né? As massas são ricas em carboidrato, os pães, batata, mandioca, cará e assim vai por diante. Mas de todo modo, tem alguns outros alimentos fora as massas que também são ricos em carboidratos. Só que eles não entram exatamente nessa fase. Eles produzem bastante energia, né? Um exemplo, quando a gente vai, muitas pessoas que vão para o nutricionista diz: vocês têm que comer muitas frutas, verduras, porque para produzir energia. Não quer dizer que ela tem carboidratos, certo? Porque as frutas e as verduras, elas estão na parte dos alimentos reguladores, mas de todo modo eles produzem bastante energia para o nosso corpo, assim como os feijão, os leites, os derivados, que são como construtores. Eles são da parte dos alimentos construtores, mas de todo modo são ricos em carboidratos, ou seja, são ricos em energia. E para isso, eu dei uma explicação breve aqui sobre esse conteúdo. Eu deixei um resumo falando sobre, também vocês podem ler, e uma atividade. Essa atividade, ela está enumerada do 1 ao 7º, certo? Aí vocês leem direitinho. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp e depois me manda essas atividades para a gente marcar a presença de vocês, ok? Uma boa noite.